mais um episódio Papo de Praia, esse podcast que mergulha a fundo nas histórias, conquistas e bastidores de um dos maiores clubes sociais e esportivos do Brasil. Zil. Oi, Lê, eu sou a Carol Augusto, tá? Oi, Carol. E eu sou o Leandro Neves e hoje a presença dentro desse estúdio... Tá pesada. Tá. Tem até um 5G bom, uma porque banda larga boa. Multicampeã, né? Pra poder... Acho que a Vivo consegue dar isso pros nossos talvez telespectadores, sim, né? Nosso gente, patrocinador Vivo consegue. Aqui, ó, 2 gerações de vôlei, 2 campeãs aqui hoje. E eu vou parar de falar porque agora é a vez delas, né? Vamos Bora apresentar? Vamos. Nossa central, capitã Denise, bem-vinda. Oi, gente. Oi, Carol. Oi, Lê. Lê, que saudade que eu tava de vocês. Muito obrigado. Gente, pra quem não sabe, eu e Lê, a gente vive uma história de amor e ódio. Porque, sabe, aqui o atleta vai ter folga. Não, o atleta não vai ter folga. Vai ter que trabalhar em alguma coisa. Não. Gente, obrigada mesmo. É muito bom estar aqui. Apesar dessa longa viagem que nós fizemos, uma semana longe de casa. Mas tô feliz de estar aqui com vocês. Que bom. E apresentamos a ponteira, a nossa jovem Maria Clara, recém-chegada ao Praia. Bem-vinda. Gente, obrigada, Carol. E obrigada por me receberem. Tudo bem, gente? É um prazer estar aqui, na verdade, do lado de jogado lá de uma campeã olímpica, medalhista, de tanta experiência e estar aqui para compartilhar com vocês a minha história também. Vou lembrar disso dos treinos, tá? Quando me responder, eu vou falar o que você falou? Oi! Já pega o corte e manda. Lembra que você não falou? E ela que tem o gás. Eu não caí na bola pra você ver no treino. Então pra começar, aquela perguntinha que a gente clássica gosta, né, Lê? Pra começar o De Frente com Praia, quem que é a Denise e quem é Maria Clara? A Denise, ela é a última filha, a mais novinha da Dona Augusta e do seu Lucas, de Governador Valadares. Todo mundo acha que eu sou de São Paulo, mas não, eu sou mineira. Eu tenho que estar sempre falando isso pro pessoal. Não, gente, eu sou mineira, sou de Governador Valadares, quase Estados Unidos. Logo ali. Mais de 26 anos de carreira no voleibol, saí de casa com 11 anos, então eu tenho um amor gigante pelo voleibol, sou muito grata por tudo que eu fiz. Eu tenho mais anos de carreira do que você de vida. É isso. Nossa! Eu ia comentar isso aqui no meu próximo E não tenho vergonha, tenho orgulho. Não, deveria. Foi mais de 10 anos de seleção adulta, com mais 5 anos de base. Tem uma história aí que eu falo que eu respeito muito todos os desafios, todas as dificuldades que eu tive, e eu sou grata demais. Eu sou grata por todas as pessoas que já me falaram não, por todas as pessoas que já me deram a mão. Então, não existe a Denise sem voleibol, nem um voleibol sem a Denise. Então, se eu for contar aqui um pouquinho da minha história, a gente vai escrever um livro aí bem grande. Com certeza. Já queremos episódio 2. Bom, o que falar depois disso, né? Clarinha, tô só começando, tenho 21 anos, saí de casa, eu tinha 14 anos, não muito tempo depois de você, mas é só o começo de tudo. Igual ela falou, eu sou de Taubaté, interior de São Paulo, mas agora eu sou mineira. Agora sou mineira. Uai! Tô só no Uai, sou da família toda. E tô muito feliz de estar de volta, de estar representando meu país, de estar jogando um time com tanta história, de tanta garra, tanta luta, tanto respeito. E depois de tanto tempo eu nem imaginava, a gente nem imagina, né, o quanto Deus trabalha na nossa vida de diversas áreas, e a gente nem imaginava que depois de 7 anos eu ia estar morando com os meus pais de novo, né, estar em casa e ter o carinho, o amor deles depois de tanto tempo longe, ter que me virar sozinha por tanto tempo. Então, muito grata e muito feliz por estar aqui, começando ao lado de quem já tá quase terminando, né? Calma, que tem muito voleibol aí. Vocês não deixam eu me aposentar. Não vai. Nós temos a fúria e a calmaria aqui, ou não? Mais ou menos, porque ela... Não, eu acho que a gente... Eu tava reparando, Clarinha, a gente tem a mesma coisa, os mesmos pensamentos, os mesmos objetivos, apesar dela
o objetivo dela é chegar numa seleção principal. Eu já passei por isso, mas eu me vejo um pouco nela, de sempre estar sorrindo, sempre estar positiva, sempre estar falando alguma besteira pra... A gente divide o mesmo neurônio. Então, tipo, então eu acho que só questão de idade. Mas eu acho que personalidade, ela é uma menina que já demonstrou aí que tem muita coragem, entrando em alguns jogos nossos, mostrando personalidade. Eu acho que isso pro voleibol é maravilhoso, porque hoje a gente vem numa briga muito grande de mental, de atletas que hoje em dia elas desistem da carreira por medo, por insegurança. Então, uma personalidade igual a da Clarinha, eu acho que é fundamental para o esporte. E que apareçam mais atletas assim, porque nossa história é de luta sempre. Brasileiro sabe disso, que a gente sempre está ali buscando, sempre está querendo fazer mais, ganhar. E eu gosto muito da personalidade dela. Igualmente, a gente faz dupla com bola juntas e eu falo, eu não posso chegar no treino e não dar o gás. Se ela largar uma bola no aquecimento, e eu não for, esquece. Então eu acho que ela puxa muito esse meu lado de ir na bola, de estar sempre falando, ela grita, tá sempre motivando e mostrando como exemplo, né? Ali no bloqueio, a voz dela, caramba, ela começa, depois vai outra, a gente vê a calmaria, depois vai ela, e aquela voz, né, predomina. Então eu acho muito importante ela, como central e líder, tratando, sendo vocal, né, guiando a gente com as palavras e ações dela. Então eu vejo eu nela e ela, usando ela como exemplo, né, todo dia. Ela tá me elogiando muito, ela não quer pagar multa. Porque já atrasou? Atrasou não, ela cuida da caixinha de som, da música, se descarregar. Mas até agora. Qual que é essa moça, né, Lê? Qual delas, né? Qual delas? Tem muita coisa pra respirar agora. Eu quase te pagar uma vez, falei, não, sai fora. Caro. A Mila queria me cobrar. Chegou atrasado no ônibus, tá junto, filho. Aqui não Aí importa você quem faz que uma é. caixinha, R$10 um minuto. 1 minuto de atraso. Sério? Gostei de A gente tá Começa a colocar aqui discutindo o que a gente vai fazer Boa. no final da temporada com essa multa. Deixa aí, até né? ter um monte de dinheiro lá. Até alguns. Ou vai ser uma fizemos caixinha alguns. nova. Dá pra dar um churrasco. Falta mais outra. É o churrasco. Eu vi o churrasco. Ai. E Maria Clara, você é tão jovem, né? E já lida com tantas responsabilidades. Como que foi o seu início no vôlei? Olha, na verdade eu comecei porque eu tava muito em casa, ficando gorda, não tinha nada pra fazer, eu me identifiquei, meu pai falou, você tem que fazer algum esporte. Aí eu falei, olha, eu gosto de jogar vôlei, eu sempre tive essa, né, de estar ali, falar, liderar, muito AD, muito assim, e lá eu ia na bola, eu tomava atitude, e é difícil você ver hoje em dia alguém que goste, que a paixão tá ali, visivelmente, né, todos os dias. Então eu comecei... E meus pais me ajudaram muito, a gente investiu muito nisso. Acabei de me formar nos Estados Unidos, mas eu comecei num projeto, né, na IAF, lá em Taubaté, um projeto escolar também. Então eu estudava de manhã e treinava à tarde. Então eu sempre, né, desde os meus 12 anos, eu venho tendo essa rotina de estudar e treinar e aconselhar. Mas infelizmente hoje em dia aqui você não consegue fazer uma faculdade em alto nível e jogar em alto nível, né? Então é um ou outro, treinando 2 períodos. Lá a gente, se eu não ia pra aula, eu não treinava. Se eu não treinava bem, eu tinha que ir pra aula ainda. Não tinha essa opção, eu ainda tinha que ir pra aula. Mas, foi isso. E desde então, eu falo até hoje pra minha irmã, né? É importante, os estudos têm que andar junto com o esporte, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? E graças a Deus, os Estados Unidos, né, a faculdade que eu fui abrir muitas portas para mim, assim, evoluir como pessoa, tecnicamente, acho que as aulas lá que eu pegava tinha muito a ver com esporte também, então eu conseguia conciliar os dois, o que era muito importante. Uhum. Ela tem até um sotaquezinho assim, né? Então, parece, não? Falei pra você, já tô aqui, já tem 2 meses. Já tô brasileira de novo, não tem essa. Maravilha. Clarinho, como foi essa experiência? Aprofundar um pouquinho mais, como você chegou na universidade lá, como que foi esse processo? Tem muitos brasileiros lá também como você que fazem isso ou não? Como que é? Sempre foi o vôlei que você queria ou tinha outra modalidade? Uhum.
Não, sempre joguei vôlei, sempre quis ser jogadora profissional de vôlei, mas eu nunca soube como chegar lá. Nunca soube. E eu decidi, eu tava na pandemia, na verdade, né? Minha mãe me incentivou, falou, ó, vamos, porque os esportes estavam meio, você vai voltar, não vai voltar, o que vai ser do esporte, o que vai ser, né, depois da pandemia? E eu falei, não, então eu vou investir. Entrei em contato com a Tie Break, né? Uma agência que leva atletas para os Estados Unidos. E lá na minha faculdade tinha muito brasileiro. Graças a Deus, a comunidade é muito grande, né? Eu estudava em Tampa, na Flórida. Tinha muito brasileiro, só não tinha muita brasileira que jogava, né? Eu era mais ou menos a única ali que jogava. Tinha um ou outro ali no atletismo. Mas não tinha muito brasileiro no esporte. E aí eu estudei, fiz o processo, né, as provas que eu precisava fazer. Tive que fazer curso extra, porque eu não sabia muito bem o inglês. Então, cheguei lá, aprendi, tipo assim, do zero, né? Comecei 1 ano antes, do zero. Mas é lá mesmo que a gente aprende. Cara a tapas, né? Mesmo. Falando, perdendo a vergonha. Aprendi lá, fui me virando. Os 2 primeiros anos, assim, foram não terríveis, mas foram muito difíceis, né? Assim, altos e baixos, ficar longe da família. Aquele longe, assim, pô, teve ano que eu não consegui ir, porque eu não tinha condição financeira de ir no final do ano. Então, tive que ficar no dezembro, Natal, Ano Novo, e para guardar para poder ir no próximo ano. Então, acho que passei por várias coisas do tipo, mas não me arrependo de nada, faria tudo de novo, recomendo. Falo até pra minha irmã, né, tem 15 anos, falo, tem que ir, tem que viver. Mas meu pai fica assim, não, vamos fechar ela, vamos mudar com ela. Eu falo, não, deixa aí, tem que ir, tem que viver. E eu acho muito grato pela experiência, conheci grandes, não sei se vocês conhecem o Leandro Vissotto, um grande jogador, passou comigo lá de auxiliar também. Ele tinha acabado de terminar a carreira profissional dele, na verdade. Então, foi muito importante pra mim aquele momento, pô, eu já tava indo pro meu 3º ano. Olha, cara, é isso que eu fiz, é isso que eu passei. Hoje em dia, o que as meninas fazem, né? O que eu vivo hoje em dia, ele me contando tudo e falando, olha, é isso que você precisa fazer pra chegar lá. Então, falando, se eu realmente quero jogar profissional, se eu quero ter esse sonho realizado, eu tenho que mudar. Eu tenho que mudar o jeito que eu vivo, eu tenho que mudar o jeito que eu penso, o jeito que eu como, o jeito de ir pra físio, eu tenho que tratar mais de mim. E eu comecei a agir, mesmo estando num nível universitário, como uma profissional. Então, eu falo assim, né? Eu tô 1º ano jogando profissional, mas com a mentalidade, cuidando, e tratamento já de profissional, já tem uns 2 anos. Então, é isso que mudou bastante. Ótimo. E Ade, como foi seu início no vôlei? Faz pouco tempo. Pré-histórico, faz tempo que eu nem lembro mais. Os dinossauros habitavam a Terra, hein? Você não começa. Saudade! Bem não, viu? Essa careca aí, ó. Ela vai falar grandes marcas, grandes clínicas, e a faz permuta. Apareçam aqui para dar um up no nosso amigo. Garota propaganda é a Denise. Precisamos casar. Precisa arranjar uma moça, né? Uma moça bem. Isso. A gente usa você para propaganda da clínica e eu ganho o implante. Não, então, eu comecei com 10 anos no meu clube em Filadélfia, em Governador Valadares. Eu estava no colégio. Eu era lá, sentava lá atrás, né? Eu tinha 10 anos, 1,77, o professor foi até o colégio. Aí olhou assim, ele falou assim, você aí atrás, levanta aí pra mim. Aí eu levantei, toda tímida, né? Eu odiava esporte, não queria saber de esporte. Sério? Não fazia nada. Eu era a última a ser escolhida na hora da educação física. Tá brincando? Eu não gostava, eu não sabia mascar chiclete e andar na rua. Você vê o nível, assim, era muito ruim. Aí ele virou e falou assim, você não quer jogar vôlei, não? Era Gilson Testa o nome dele, né? Eu olhei e falei assim, não sei. Eu falei, não, vamos lá no clube, conhecer o clube da cidade, que não sei o quê. Aí eu fui, né? Fui um dia, eu gostei do clube, achei bonito, né? Assim, mais pela estrutura do que pelo vôlei mesmo, né? Aí eu convenci minha mãe deixou eu ir, né? Porque eu ia ter que ir sozinha, porque ela não ia ter condições de ficar me levando todos os dias. E ela ficou preocupada, né? Que eu ia a pé ou ia de ônibus. Então eu comecei a ir, ela deixou. Eu fui gostando, acabei fazendo basquete, fiz 1 ano basquete no clube. O professor de basquete, ele educadamente me sugeriu escolher um ou outro e falou, e você é muito boa no vôlei. A gente gosta demais de você, mas o vôlei... O vôlei é maravilhoso. Então, eu parei de fazer o basquete e continuei no vôlei, mas eu era, tipo... não era escolhida, eu não jogava, então tinha uns campeonatos, eu não fui federada por Minas Gerais, é a primeira vez aqui no Praia que eu sou federada por Minas Gerais. Cara, eu tô indignado com essa história. Então, pra mim, sempre esteve dentro, assim.
nunca fui. Tentei pedir pra minha mãe tentar fazer teste no adversário. Isso, rival. Não deixaram, porque falaram que era só sócios. Aí eu falei, beleza, né? Aqui não tinha clube, tinha o Zipa na época, tinha Lavras. E daí esse meu técnico foi pro Espírito Santo. E virou pra mim e falou assim, estou indo pro Espírito Santo, quer ir comigo? Aí eu pensei, você tem que falar com minha mãe, né? Aí minha mãe não deixou. Com 10 anos, minha mãe não deixou. Aí com 11 anos, meu irmão falou, meu irmão tá nos Estados Unidos, viu? Tá lá. Junto com toda a comunidade de comentários. Aí ele virou e falou assim, mãe, deixa essa menina aí, porque ela pode crescer revoltada, deixa ela seguir o caminho dela, porque é melhor isso. Pra quem não sabe, eu sou adotada, então fazia mais companhia pra minha mãe, né, que eu chamo de tia. Ela, desde cedo, ela sempre me falou que eu era adotada, então eu não tive o hábito de chamar ela de mãe. Então eu chamo ela de tia e ela sempre... eu era a companhia dela. Então ela não queria perder essa companhia. Só que tanto meus irmãos falarem, aí minha irmã foi até lá, meu irmão foi até lá para conhecer a estrutura, conhecer como que era a cidade, era Domingos Martins. Legal. Era o Senec de Domingos Martins. E eles falaram, eu ia morar na casa do prefeito da cidade, e ele falou assim, não... Então, beleza, tá ótimo, porque a gente morava tinha a casa do prefeito, a casa do técnico, ou a casa de alguns pais de alunos que ganhavam bolsas. E eu, no primeiro instante, eu fui para casa dele, depois fui para casa do meu técnico e fui para uma casa de uma família. Então, ela achou seguro, eu fiquei lá. No ano seguinte, eu já fui convidada para ir para o BCN Bom Jesus, que era em Joinville. Aí eu fui com 12 anos para o BCN Bom Jesus, me destaquei, joguei pela Capixaba, depois joguei pela Catarinense, seleção de base, né? E daí eu fui convidada para jogar pelo BCN Osasco, que era o dono do projeto do meu time. E então eu fui para São Paulo, com 13 anos, joguei em Osasco dos meus 13 aos meus 27 anos de idade. Uau! Então eu me formei lá. Eu via as meninas, assim, eu via Virna, Venturini, várias meninas, da época, da geração, que era assim, a pica das picas. Eu falava, cara, eu quero um dia ser igual essas meninas. E, óbvio, como toda adolescente, sempre fui muito revoltada, né? Ainda sou, né, Lê? Ainda sou um pouquinho rebelde. Só um pouquinho. Então, tive muitos altos e baixos, tive ajuda ajuda mental, tive ajuda de muitas meninas. Então, hoje, se você me perguntar, quem foi a pessoa que mais te ajudou no voleibol? Foi a Elisângela, que acabou de fazer o campeonato da Copa Brasil, que foi lindo em Londrina. Paula Pequeno, Érica. Então, foram meninas que me ensinaram muito. Entendeu? Puxaram muito a minha orelha. Lembro da Elisângela, ela me pegar na minha casa, porque a mãe dela achava que eu era muito magra e eu não comia direito. Me pegava na minha casa, levava para casa dela, me dava, fazia eu comer, fazia eu dormir bem. Então eu aprendi muito com essas meninas, e hoje o que eu aprendi com elas, eu tento ajudar as meninas. Óbvio que a geração é outra, o entendimento é outro, a abertura é outra, mas eu tento fazer o que elas fizeram comigo. Eu não faço o que algumas atletas que tentaram massacrar, tirar a gente. Eu não faço isso, porque eu acho isso muito feio. Então eu tento ajudar ao máximo, seja quem for a menina, da minha posição, de outra posição, porque eu acho que é o mínimo que eu posso fazer para o voleibol. Tá ajudando essa nova geração, tá fortalecendo mais ainda o voleibol e colocando para elas o quanto é importante o esporte, o quanto é importante você honrar uma camisa. Porque eu fiquei 16 anos em Osasco e eu honrava a camisa de Osasco. Depois fui para a Itália, mais 4 anos, eu honrava a camisa da Itália, depois SESI. Então, agora eu tô aqui no Praia, para mim Praia é minha casa, é minha vida, assim, então eu morro por eles. E eu falo, esses dias eu tava conversando com alguém, eu falei, a minha gratidão não é só pelo o time que me paga, pelo voleibol. Então eu tenho que entrar dentro de quadra mostrando o meu amor pelo voleibol, tentando essa alegria que alguns gostam, outros não, de rodar, de contagiar a torcida. Isso é meu, e isso é a forma que eu tenho de dizer obrigado, voleibol, por tudo que eu sou, por tudo que eu construí
nesses mais de 26 anos de carreira, sendo campeã olímpica, indo anos para a seleção, sendo campeã mundial de clubes. Então eu tenho aí uma história que eu falo que eu preciso realmente de muito tempo para contar, e eu tenho orgulho de passar para essas meninas que elas têm que amar o que elas fazem, elas têm que demonstrar isso dentro de quadra. Cara, eu acho isso muito legal, porque a gente vê muita gente quando é mais nova, fica reclamando, porque a pessoa que é minha chefe, é mais velha, faz isso e faz assado. Só que aí quando você assume o lugar daquela pessoa, você reproduz o que a outra fazia. Eu acho legal da sua parte, Ade. Você reproduz, mas de um jeito bom. Sim. Os conselhos bons que você tinha, espaço pra Clarinha, pra outras meninas, e não faz o que, ninguém fazia isso comigo, eu vou fazer igual com as outras. Pra quê? Por que não ajudar, né? Por que não mostrar um processo diferente, um caminho mais próximo e melhor pra fazer aquilo? Eu acho legal, eu acho que muitas pessoas poderiam fazer isso na vida também, não só no esporte, mas no trabalho, de reproduzir aquilo que é bom e não aquilo que é ruim. O que é ruim você muda e tenta fazer melhor. Exato. É muito Tem simples. que ser do jeito que a gente vê as coisas Exato. também, da maneira que a gente vê, né? E esses dias esses dias, né, esse tempo, vem pensando muito que das pequenas coisas importam, né? Igual aquele pequeno que a gente dorme, um pouquinho aquela que a gente come, alimentação, e a gente fala dentro de quadra, né? Pô, se abaixar pra fazer uma manchete, o que às vezes voltar lá no início, tudo isso importa muito pra gente estar no nível onde a gente quer, e eu vim pensando, porque é uma coisa que a gente vem, né, tentando melhorar nos treinos e tudo mais, e aí eu falo no nosso 2x2 com bola, e eu falo, não, aqui no nosso, a gente fica lá horas, toque manchete, mas é ali que a gente, né, tenta aprimorar, tipo, aperfeiçoar nossos skills e tudo mais, então eu realmente venho pegando isso muito dela, que ela vem, olhei pra você e pensei nisso agora, que é uma coisa que eu venho pegando muito de você, né, nesses últimos dias. Porque eu acho que essa troca é muito importante, porque eu não tô fazendo pra mim. Eu tô fazendo para ela, eu tô fazendo pro voleibol. Então não adianta nada eu morrer com todo o aprendizado que eu tive. E é assim na vida, é assim em todas as carreiras, é assim no esporte, na medicina, no jornalismo. Se eu guardar para mim o que eu aprendi, não adianta nada. Você vai embora, mas não vai levar tudo, entendeu? Então eu prefiro ser lembrada daqui a um tempo, não só pela campeã olímpica, eu quero ser lembrada, tipo, a Denise me deu um toque. Faz uma massagem, cuida do seu corpo, faz uma alimentação, faz um psicólogo. Eu prefiro ser lembrada disso do que simplesmente por uma medalha de ouro. Nossa. E é justamente disso que eu ia perguntar agora, Clarinha, né? Eu já vi, então chamo você de Clarinha. Eu fui no embalo, nem perguntei, mas... Você prefere? Porque a gente tem a Maria Coleva e aí fica no Maria, aqui, ó. Aí você sabe o que é, né? Não, o Baby Shark também. O Baby Shark é o solzinho. O solzinho. O solzinho do telefone. Jura, igual da uma que eu tenho que ouvir. É verdade. Faz um negócio. Merece um corte com o solzinho. Cada coisa, então, todo dia. Juro. Então, eu ia perguntar justamente dessa convivência. Teve algum conselho que você já pediu pra ela? Teve vários, né? Oh, Antes mesmo, eu sou muito aberta, eu gosto muito de aprender, de estar toda hora aprendendo coisa nova, e eu pergunto mesmo, porque quem tem boca vai a Roma, então a gente tem que perguntar. Eu acho que a gente até zoa às vezes no aeroporto, que eu tô lá perdidona, as minas já foram e falam assim, eu vou me achar. Tá esse muito tempo, né, sozinha, me virando. Então, eu acho que foi bem no começo. Claro, eu ainda tô num processo de adaptação, mas eu tava me adaptando muito ainda, tentando me achar dentro da equipe. Falei, caramba, às vezes é difícil eu me encaixar igual vocês, né, porque eu acabei de chegar, elas estão juntas já tem 6 meses, e a gente troca, né? Trocamos algumas ideias. Vamos marcar um café. Conversa com não sei quem. O importante é você fazer o teu. Uma frase ali ou outra e a gente vai se ajudando. Mas teve várias conversas que a gente já teve em relação a isso, né? Você já pediu conselho pra ela? Não, teve um dia que ela virou pra mim, assim, eu achei tão fofo. A gente tinha perdido um jogo, assim, eu tava bem chateada, né? Como hoje também. Aí ela chegou assim na minha beira e falou assim, ai, Ade, fica tranquila, foca no seu, na sua energia, que não sei o que, eu achei tão fofinho. Gente, coragem, né? Porque quando eu vi a Venturina, a Fernanda Venturina, eu nem olhava. E às vezes por bobeira, né? Eu só esperava ela falar comigo, entendeu? Então, às vezes eu via assim as meninas, eu ficava quietinha, só ouvindo, né? E ela chegou pra mim, me deu uma força ali, vendo que eu tava chateada, que eu tava, pensativa, e chegou e me deu um
toque, sabe? Faz o teu, essa energia é importante. E queira ou não, pra ela talvez não tenha significado nada, mas pra mim foi uma coisa assim que me ajudou muito, entendeu? Porque eu vejo o quão o importante é a minha presença ali dentro do time. Então, eu sei que se eu chego chateada, se eu chego estressada, as meninas sentem. Então, eu tenho que me policiar o máximo para chegar de 10 dias, os 9 eu tenho que estar feliz, entendeu? Aquele não passa desapercebido, né? Fala aí. A gente tá aqui também, aquele a gente tá ali pra te ajudar, pra te levantar, é isso que importa. Não, e é legal ter alguém do lado, conversava muito isso com a Claudinha. Claudinha, que ela também, quando capitã, ela falava que era muito difícil carregar o fardo de ser capitã e às vezes tá muito sozinha, porque a pressão é muito em cima, de diretoria, de torcida, a cobrança é muito grande. E ela sentia, uma vez, uma conversa que eu tive com ela, mostrando a importância dela, igual a Clarinha conversou com você. Ela lembra toda vez que a gente acaba conversando, às vezes, sobre vôlei. E, pô, você me ajudou, você é uma pessoa que tava do lado, não dentro de quadra necessariamente, mas, pô, falou, pô, força, Claudinha, vai dar certo, vai mudar vai virar essa chave. E é bom porque ela falou, eu sentia muito sozinha. E aí alguém do lado mostrando que, ó, tamo junto, dá a mão que a gente consegue mudar isso, é importante. Porque às vezes o fardo é muito grande de estar aí. A gente não consegue nem mensurar porque não tá no seu lugar, né? Não, demais. Então... Eu falo assim, e eu leio muito, eu ouço, procuro saber muito de outras pessoas que foram outras lideranças, capitão de grandes equipes, assim, capitãs. Eu olho assim, todos têm o mesmo discurso. O capitão, ele é realmente uma pessoa sozinha. Entendeu? Ele é a ponte do atleta pro técnico, o técnico do atleta. Muitos atletas ainda ficam, né? Aquela coisa, e muitos técnicos também. Então, a gente acaba ficando meio sozinho. Então, muitas vezes eu vou para casa, eu tenho ali o meu marido, o meu psicólogo. Então, algumas meninas têm aquele certo medo de mim, né? Porque eu sou um pouco brava, né, Lê? De chegar. Então, tipo, você queira ou não, você acaba sendo um lobo solitário. Então, e muitas críticas também, porque quando ganha, tudo lindo, maravilhoso, você é a melhor liderança. Quando você perde, você é a pior liderança. Então, eu tive essa oportunidade, eu sempre fui uma líder em todas as equipes que eu fui. E hoje eu tenho essa tarja. Só que eu já, sem ter a tarja, eu sempre me senti uma capitã da equipe. Então, hoje a tarja, para mim, é só algo a mais. Mas, realmente, o capitão, ele se sente sozinho, principalmente em grandes equipes, como eu já vi várias liderarem sozinhas. Algumas vêm, outras não, mas o capitão tem que dar exemplo, o capitão tem que, às vezes, liderar no silêncio. E acreditar, Isso. Porque assim, ao mesmo tempo que você olha pro lado, as meninas já estão todas desanimadas, estão vendo que o ponto não vem, e você tem que estar lá, né, passando tudo isso pra elas. E como que é essa preparação pra você? Porque assim... Eu imagino que você não sai de casa, não. Hoje, se estiver perdendo, eu preciso fazer tal coisa. Na hora, isso vem do instinto seu. Mas como que é carregar esse fardo no bom sentido de, quando precisar, eu tenho que estar pronta para aquele momento? Você se prepara durante a carreira? É com psicólogo? É durante a rotina de treino? Como que é isso? Sempre. Desde que eu me conheço por gente, eu faço terapia. Então, eu tenho esse lado, essa preocupação de manter o meu mental forte, porque eu acho, isso eu já falei pra Clarinha, que o atleta que trabalha o mental já tá 2 passos na frente de quem não trabalha. Hoje em dia, o jogo, o voleibol tá muito mental, né? Tá demais. E é muito importante. Porque hoje a gente tem infelizmente e felizmente, a gente tem mídia. Então, a gente tem alguém ali por trás do celular que se acha no direito de questionar a sua vida, a sua personalidade, as suas decisões. E muitos dos atletas não sabem como filtrar isso. Porque a mídia é muito boa para promover o meu nome, para promover o meu trabalho, para ajudar pessoas que realmente necessitam do outro lado. Mas, porém, tem a minoria que se acha no direito de julgar a vida da pessoa. Então, a gente tem que saber lidar com isso. Então, eu já vi muito atleta que se perde.
Porque se perde no meio do caminho, porque desacredita, porque ouve tanto essas pessoas que esquece quem são elas de verdade. Então, eu tento o máximo me blindar. Eu tenho ali assessoria que cuida das minhas redes sociais. Eu tenho um tempo que eu não entro em rede social. Então, tá rolando, minha rede social tá rolando, tá postando, tá funcionando, mas não sou eu. Entendeu? Então, tipo, eu tenho esse cuidado. Blinda, Eu né? me blindo muito com isso. Então, comentários. Cara, se a gente for ler comentários, né, Lê? Você já trabalhou, você trabalha com esporte, você sabe. São comentários assim que a gente brinca. Cara, tem tanto técnico bom no Instagram que eu falava assim... Como que, né? Vou dar uma oportunidade pra ele, né? Porque, nossa, ele é tão bom, entende tanto. Então, tipo, e essas pessoas vão minando. E não vão minando o atleta, vão minando uma vida, uma pessoa. Mas essa geração de hoje em dia, né? Fala assim, a minha geração, né? No caso, é muito envolvida na rede social. Tá muito mais do que era na tua época. Não, na minha nem tinha. Não, na minha era... muito mais. Não, e a gente fala. Isso aqui era... Essa é da minha... MSN eu peguei também. Não, eu peguei essa época, tá? A gente fala que a gente só ganhou as Olimpíadas em 2012 porque a gente se fechou. A gente chegou ali num momento que a gente falou, galera, esquece família, esquece amigo, a gente tá em Londres, legal, né? Esquece tudo isso. Vamos focar aqui, não tinha celular, não tinha nada. Porque o celular estava chegando, ainda não era forte a mídia, então o pouco que tinha, a gente tentou se blindar para não entrar no nosso grupo. Sim. E hoje em dia, eu brinco assim, eu falo, se eu pedir pro meu time, galera, vamos ficar sem Instagram, tem 2 meses Superliga, vamos ficar sem Instagram? Não fica. Não fica. Pede impeachment da Denise de capitã. Não Você prefere pagar a multa, mas não fica sem. Não Não fica, fica entendeu? sem. Mas às vezes é tão bom, sabe? Isso. É Não, tão é importante bom. pra saúde mental, é importante. Eu mesma, assim, eu tenho, às vezes, nossa, tô muito, já fico uma semana sem, vou almoçar, igual no hotel a gente tá lá, vou almoçar, vou em reunião, deixa o celular, deixa o celular no quarto, senão a gente nem percebe que a gente fica lá. Nem percebe, isso vai consumindo, e você vai chegar, meu olho tá cansado, por que será? Porque eu tô ali, nas redes sociais o tempo inteiro. E não é o corpo, é a cabeça, tá não, cansada, é a a cabeça. mente, né? Isso tem estudos, né? O atleta, quando pega 2 horas antes de um jogo um celular, o cérebro dele, ele fica mais lento dentro da partida. Olha. Entendeu? Então, tem estudos O que vocês sobre fazem isso ainda. antes da partida? Eu gosto muito de jogar. Então, Jogar? eu faço joguinho de memória, faço vários joguinhos. Tem. Palavra cruzada, que a gente Não, palavra cruzada. coisa ali. Palavra cruzada não. Pra fortalecer a memória. Não. Aí eu tento ativar meu cérebro de outra forma. Então, eu faço trabalhos do meu psicólogo, eu pego joguinhos de memória para ativar de uma forma boa, né? Não ficar lá só girando. Porque isso aí acaba com o atleta. Sim, e o dia que eles descobrirem isso... Vai muda muita coisa. Marinha, o que você faz antes do jogo? Olha, eu gosto de escutar meu louvor, gosto de ficar em paz, eu nem gosto de ficar muito no celular, jogando joguinho, nem Tem uma curto muito superstição também. que você tem? Não, então, eu, na verdade, eu gosto de ter minha rotina. Eu vou lá, eu fazer a mesma coisa sempre. Eu vou lá, faço um pouquinho da maquiagem, faço o cabelo e nananã. Aqui é um pouco diferente, né? Porque a gente viaja e vai de chinelo pro jogo. Lá nos Estados Unidos eu tinha certinho. A gente fazia saque e passe logo antes, então tinha a rotina bem certinha. Eu sou uma atleta que eu preciso de rotina. Pra mim, tá na rotina importante. Igual a gente viajou agora, a gente ficou uma semana. Pareceu um mês. Porque a gente acaba saindo da rotina. Ou às vezes a gente fica muito livre. Porque tem muito tempo. Ou come demais. Porque fica ansiosa. E eu gosto de estar ali. Todo dia fazendo hoje folga, mas eu tô de pé. Eu fui malhar hoje. 9 da manhã. Exemplo. Fui correr, fui malhar. Fui porque eu gosto de colocar a coisa pra manter ativa e estar com a cabeça ativa. E eu me sinto melhor. Eu vou dizer assim, né? Mas eu corto o celular também. Como que é o dia a dia de vocês, os treinos? Vocês é uma equipe unida? Quem que é mais comunicativa? Quem que é mais... Eu já tô roubando sua pergunta. Não. Você deu uma cara. Não. Eu tô querendo saber agora o que elas vão falar. Como que é? Compartilha um pouquinho desses bastidores de A treino. D vai saber mais, né? Porque, como eu acabei de chegar,
Ali tem de tudo. De tudo e mais um pouco, Tem olha. treta. Tem treta, não tem tem, treta. imagina, a Tem gente atriz de novela mexicana. 7 tem... mulheres juntas Nossa, imagina. mais de uma semana, até parece. Lógico que É, tem, mas a tudo mais- com muito amor. A mais palhaça, Suelen. Aquilo Ah, ali é. Suelen é a mais palhaça pra mim. A mais brava, Monique. A Monique é brava. A Monique, ela é extremamente brava. Tem dias que eu brava. chego, eu tenho medo de falar bom tenho. dia, Monique. Ela não parece, mas ela é. Mas ela é brava. Mas É. ela é assim, mas ela assim, depois dá 2 minutos, ela já se tá de solta. boa. É. Aí tem a Michelle que fala, ela é a que mais fala. Não parece, a Michelle é o oposto da Monique. olha. Aí tem a Natinha. A Natinha é mais tranquilinha, é mais de Deus. Se eu falo um palavrão perto dela, ela já me abençoa. A Milka tem o Amarrado. TTH. A Milka Não tá parada, eu não. Que você vai falo, ver, ela tá ali fazendo abdominal. é o mundo da Milka. Imperativo. Cara, mas eu É tô o mundo aprendendo da Milka. bastante com ela. Eu tô louca igual ela. Eu não treino, eu tô ali na prancha. Fazendo. Ela falou, não, tem que queimar. Eu dou na dela. Ela não para um minuto. Não e para. a Milka, ela super entende de números, viu? Uhum. Ela bolsa, finanças, é com a Ó. Milka. Uau. Ela é. Ela é super inteligente. Aí tem a Mila. A Mila é a estudiosa do time. Ela é. Ela tem é 10 inteligente. faculdades, Exatamente. tem quantas pós. Tem. É advogada do time, porque todos Tem. os problemas, principalmente no aeroporto. Mila, Amassou a mala. Amassou a mala. Perdeu a mala. Um voo atrasou. É Tudo é a isso, Mila, é a nossa Mila. advogada. Aí tem a Macris, que é a calada do time. A Macris é super quietinha, é muito difícil ouvir a voz dela. Pra mim, a Coleva eu acho brava também. Não, a Coleva, eu acho a Coleva ela mais fria do que brava. Ela é daqui, é como por ela ser É. aquele europeu, Ah, né? mais Fria, ela é fria. Eu chego lá, ela. Tá feliz. É, E ela tá feliz, ela, ela é pior assim. que ela tá. Aí Entendi. tem a Peyton que só fala, pelo amor de Deus. Eu A falo Peito, eu acho a Peito brava. nada, Peyton fala pra caramba. Reclama que é uma beleza. Reclama em inglês, em português, em qualquer língua. Aí tem a Isa, que é muito quietinha, é uma das mais novinhas junto com a Clarinha, vive tomando esporro de mim. Não, a Dá AD mais não a minha deixa a gente, expulsão, não. ué. Imagina com a caixinha, então. Aquela caixinha A abençoada. caixinha. Não, Não, a caixinha, você vai ver, um dia eu falei, vou jogar ela lá da janela. Criou essa Um caixinha? dia essa caixinha. Oi? Não é porque é caixa de som. Com a multa, a gente comprou uma caixa de som e a gente não tinha esse hábito de Haja ter multa, som. Aí eu virei e falei assim, ó, se a gente ganhar tal campeonato, eu quero música nos treinos. Aí eu e a Carol falamos isso, né? Aí o André, tá, beleza. Acho que foi sul-americano. Aí a gente foi lá, cara, deu gás, não sei o quê, ganhamos. Pro próximo treino, falei assim, aí a Sueli, vamos comprar a caixinha, que não sei o quê, tô aqui na loja, eu quero comprar, que não sei o quê. Compramos a caixinha. Aí, a mais nova leva pras viagens, é responsável pela caixinha. Né? Então eu já tive isso, eu era responsável pela bola, pela roupa, pela Hoje em dia toalha. é só eu a era caixinha, responsável. Hoje é graças só a a Deus. caixinha. Eu não reclamo, porque E é ela- só a caixinha. Então não tem nem Esquece. reclamar. Não, Aí vai esquecer. Não, se esquecer é A multa. Se responsa é deixar grande. descarregar é O problema é que a multa. caixinha Não. ainda é viciada Não. a caixinha. Se não carregar uma hora antes, Não, não tem que funciona. carregar. Não. Não, É é que isso. vocês não têm o carregador É isso. correto. Eu tenho que ensinar até isso. Tá vendo? Porque quando eu carrego, ela dura um mês. Caramba, passa esse carregador aí. Daí eu vou alongar, porque eu sou, né, por ser um Opala, né? Precisa pra pegar no tranco, precisa alongar, precisa aquecer, precisa ter um tempinho. E aí eu vou chegando e falo, vou sentar. Se eu sentar, eu não pego mais na caixinha. Já é o Porque elas aviso. demoram pra entregar a caixinha pra ligar. Eu falo. Entendi. Aí a Sueli dá multa. A Sueli do outro lado. dá multa. E a caixinha do lado do É. banco, eu juro. Aí tem a Priscila, que é a felicidade do time. Não, a a Pris Priscila. Souza é absurdo. Sempre feliz, tá mesmo? Gente, a Priscila não tem um Olha. dia ruim. Aí tem a Gabi, Não que é a reclama. princesinha do time. Ela é toda, né, toda meiguinha, toda maquiada em todo. Eu acho que eu nunca vi Tá a sempre Gabi mesmo. sem maquiagem. Isso é verdade. Nunca vi. É. Aí aí tem a Ju Carrijo. A Gil é uma paz. A Ju, gente, eu olho pra ela, me dá uma paz. Eu quero Né? brigar com ela, eu não Exato. consigo. Meu sempre Não, tem um tudo tom tá de voz bom, sempre o tudo- mesmo, de boa. É isso, Tá a Gil tudo é assim tranquilo, mesmo. tá tudo... Ela é muito tranquila. Aí tem o Solzinho, agora. Solzinho. O Solzinho tá foi sempre bom. sorrindo. Tô sempre, né? O Elcio já veio falar comigo na academia pra falar do podcast. Aí ela assim, por que você tá rindo? Eu falo assim,
Aí eu fecho os dentes. E eu aqui, ó. Eu consigo, falei pra ela. Aí tem a nossa dinossauro, nossa Carol Gataz, que é maravilhosa. Eu era juvenil da Carol Gataz no Osasco. Caramba, então, eu era a quinta central e ela era a central titular. Então, ela me ensinou muito também, me ajudou muito. Então, sempre quando eu tenho alguma dúvida, alguma coisa, eu converso com a Carol. Ela me dá muitos conselhos. É a voz da experiência, né? Ela é a mãe. Ela é. Mãe. Então, eu acho que fechamos o time, não fechamos? E a Fingal, né? E a Fingal. A Morgan. A Morg. Cara, a Morgan é maravilhosa. Ela é muito fofa. Ela tem essa cara de brava, toda fortona, mas você olha pra ela, a carinha de baby. Doce. Ela abre a boca, ela é um doce. Ela é um doce, ela é super inteligente, super em paz. Ela fala assim, eu sou de uma família muito rígida, porque o pai dela é militar, né? Então ela é toda certinha. Ela é. Mas ela não dispensa um convite. Tudo que eu chamei, vamos vamos à igreja, vamos. Chamei ela pra almoçar domingo lá em casa. Vamos, mas Que muito legal. Mas é bom, porque imagina, ela também é estrangeira, tá? Igual, eu passei por isso, né? Você vai num país novo, ela não fala nada de português. Ali, cá, entende mais ou menos. E ela tá muito sozinha. Então é importante a gente chamar ela, incluir ela, estar sempre ali traduzindo pra ela entender, pra ela não se sentir sozinha, né? Excluída. Sozinha, AD. Ela falou de você e você fala dela. Cara, AD, olha, você fala. Não, ela é, não, a louca. A louca, do nada. Não, e você pega um dia que ela. Eu falei pra você que aqui os caras, você pega um dia que ela tá ali, meu Deus. Eu falo assim, meu Deus, um dia eu vou parar. Não sei, vou parar com a cabeça até no banco. Mas vou na bola. Desculpa pela minha existência. Não, a louca. Pra mim não tem desculpa não ir na bola. Tem. Se joga, nem que seja pra foto, mas se joga. Não, e do nada ela dá um grito. Bom, meu Deus. Mas tá bom, eu gosto. É por isso que a gente se dá tão bem. Eu falo, todas as meninas no geral, todas me acolheram muito bem. Então é muito fácil de me abrir, de demonstrar, de falar uma mensagem, não ter esse medo. Nenhuma delas falou, não, aqui eu que mando. Não tem isso. Não, por mais delas ter o que ela tem de voo, ela falou, eu tenho de idade, né? 26 anos, eu tenho 21. Então, mesmo assim, elas parece todo mundo ali da mesma idade. E eu tendo que ensinar pra elas. Eu ensinando esses dias pra Monique o que é o CF. Pra Monique e pra Michelle. Elas não sabiam o que era o CF. Então a gente compartilha você sabe o que é CF? Você sabe o que é CF? Eu tô aqui pensando. Eu sei o que é CF, Eu ia chutar, mas não vou chutar nada, vai. Tá, mas daqui a sigla. Pela sigla. É que essa nova geração. A nova geração não fala palavra, fala só sigla, tá? Esse é o problema. A preguiça dessa geração, tá vendo? Fala. É isso aí mesmo. Ó, pra gente fechar Melhores esse amigos. assunto, eu quero saber da caixinha ainda. Quem que seleciona as músicas, gente? O que vocês escutam nessa caixinha? Nossa senhora, te falo, Som. tem tudo. Ó, de tudo, Tem mas de é mais o tudo. É de pagode. O pagode rock, reina. Só que aí, quando a coloca gospel. o rock, meu Deus, aí vai lá pros velhos, né? Não, Juro, tem umas músicas de velho que elas colocam que eu falo, não. Não, é porque assim, eu tenho que agradar todo mundo. Eu não posso agradar só a novinha Você e só a seleciona velhinha. A maioria das vezes sou eu. Agora eu tô passando pra elas um pouquinho, porque elas gostam de umas músicas aí que eu falo, não dá não, dá bate a cabeça. Pega aí o quê? Pega a Isa, a Isa já tá no pastinho Não. aqui. Aí eu tenho que pensar na comissão técnica, então eu tenho que botar um rock pros caras, favo né? português também. Não, o dia que eu botei, eles nem me deram moral. Ah, não. Eles não gostam. É triste, né? Rolou até forró esses dias. Tem forró, tem funk, tem gospel, funk gospel, tem pagode gospel. Funk tem gospel? Tudo, Tem o de quê? tudo. Vai pisando na cabeça. É isso mesmo. Fala, Deus. É. Como que você nunca viu? Isso aí foi loucura. Funk gospel eu nunca ouvi. Nossa, tem muito, tem Funk muito. gospel. Não, tem que botar. Mas o bota no pagode episódio gospel funk. tem. Bota um Gospel funk aí, gospel. Pagode gospel tem bastante. Tem muito. Tem. Ah, você vai... Coloca música internacional também pras meninas, né? Ou tem sentirem reggae ali. gospel. Tem de tudo, Tem tem de de tudo. tudo. Que hoje em é dia. isso? Não, mistura rola de Não, tudo reggae ali. gospel também pegou agora. Pegou essa, tá dando. Chegou. Né? Que tem. Imagina. Verdade. Tô imaginando o reggae gospel. Ai, gente, que papo bom. Ó, vamos falar de conquistas Vamos. rapidinho, Lê? Pode ir, Lê. Não, Você tá pode ir, falando muito pode ir, hoje. pode ir. Ade, tem algum marco, assim, na sua vida, na sua carreira? Eu tenho dois.
assim, óbvio, né, que eu tenho que falar que o primeiro é ser campeã olímpica. Esse é o maior marco, eu acho que da carreira de qualquer atleta. Mas... Vou chegar lá. Vai. Nem que eu tenha que te não. colocar lá, quê? porque você Não, vai, a porque gente você Muito tá treinando. funk gospel, reggae gospel. vai Não, chegar. de tudo. Não, vai sim, é só acreditar, Não, filha. com certeza. Mas o que eu guardo, assim, pra mim foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de jogar no profissional. Então eu tinha 17 anos e eu já tava no adulto, lógico, né, ficava ali catando bola mais do que treinando, né? E o Luiz Omar cismou que a gente tava perdendo o jogo pro time do Rio. E ele falou assim, não, vou botar. Era Superliga? Era Superliga, vou botar ela. Acho que era semifinal, alguma coisa assim, vou botar ela. Não. Botou eu e a Fernandinha. E a Fernandinha, mais doida do que ele, começou a me usar. E eu comecei, né, tacar, bloquear. Parecia um cisco, né? O pessoal fala que eu só tinha joelho e cabeça. E a partir dali... Olha o tamanho. Não, aí daí depois desse jogo, o Luiz Omar virou e falou assim, cara, vou dar oportunidade pra essa menina. Então, de quarta central, de quinta, fui pra quarta, né? Eu nunca pulei etapas na minha vida. Então, meu sonho era estar na equipe do Osasco, era estar entre depois quarta central, terceira central, segunda central, até ser uma titular absoluta para depois ir para a seleção. Então sempre tive, nunca pulei nenhuma etapa da minha vida. Então, isso que eu falo também para essa geração agora, eu falo muito isso. Não queira pular etapas. E tem acontecido muito isso. A gente falou sobre Entendeu? isso, né? Foi um dos papos que a gente conversou, Sim. assim, logo quando eu cheguei. Tem que respeitar o seu processo. Não adianta, eu tenho 18, 19 anos, eu quero ganhar milhões, mas você não treina, você não joga, você não tem uma rotina, você Tem não... a experiência. Não. Entendeu? Então, Você é quem, né? No mundo do vôlei, quem? Tô chegando no praia, eu quero ser titular. Calma lá. Calma. Calma, você tem um processo, você tem que respeitar um processo, tem alguém na sua frente, você vai ter que conquistar aquilo dia a dia. E muitas atletas hoje, elas estão pulando essa etapa. Aí acaba o quê? No esquecimento. Acaba ficando no meio do caminho, porque mentalmente não tá tão forte, acaba se decepcionando. Frustrando, né? Se frustrando. Então, se perde um pouco no caminho. Então, eu acho que... quando eu tive essa oportunidade, eu agarrei com tanta força e no ano seguinte o Luiz Omar me contratou como uma das 2 centrais titulares. E isso para mim foi um marco assim gigante, foi onde eu sou muito grata a ele. Eu falo que o Luiz Omar é o meu paizão, porque eu já dormi assim na casa dele. Para quem não sabe, né, tem uma história que a gente perdeu uma atleta quando a gente era categoria de base, e eu ficava ali, né, pensando naquela porque ela morava comigo, então eu só fiquei muito triste, e ele me acolheu, me levou para casa dele, ficando com o filho dele, com a esposa dele, e ele me tratava realmente como filha, como ele a trata hoje várias meninas, como tem Natália, tem Camila Bright, tem Ana Thieme, Dani Lins, todas passaram na mão dele. E ele sempre foi esse paizão pra gente. Então eu sou muito grata por ele ter me dado a oportunidade, porque antes disso eu tinha ouvido não. Então eu tinha ouvido que eu não seria atleta, eu tinha ouvido que essa aí é grossa, não vai ser atleta. Então não foram só assim na minha vida. E se eu ouvisse essas pessoas, hoje eu não estaria aqui. Muito bom. Chora não, né? Nossa, Não, arrepiei. Foi emocionante. Arrepiei. Clarinha, a sua trajetória também é impressionante, né? Você já contou aqui um pouquinho pra gente, mas em 2025 você defendeu a seleção brasileira sub-23. Foi a minha conquistou primeira vez. um título. Sim. Você acha que... Foram 2, né? Porque a gente ficou em terceiro na Copa América também. Foi um marco Foi um da deles. sua vida? Foi um deles. Tem mais né? algum? Foi, na verdade, né? Foi, cara, e não foi só o fato de ter primeira seleção, né, de tudo, porque eu já recebi vários não, fui para em laboratórios, fiz seletivas e não, porque tem outras melhores, não é. E Deus ali, né, pô, não é teu momento, você tem que se preparar. E foi quando eu comentei pra vocês que eu mudei de vida, foi quando eu tive que tomar muitas decisões importantes antes de ser convocada, bem naquele ano mesmo, no começo do ano passado. E assim que eu tomei certas decisões, eu tinha mudado completamente, foi quando eu estava pronta
para ser convocada. Então não foi só o ser convocada, foi o processo para ser convocada. Então, como eu já recebi vários nãos, eu precisei me preparar muito bem, mas não com esse objetivo. Não, vou me preparar só porque eu quero. Não é só por isso. Foi me preparando para a vida mesmo que me preparou para poder conseguir, né? Ter uma oportunidade, evoluir muito lá nesse tempo com o Marcão lá na seleção. Cresci muito como pessoa, como atleta, fisicamente, então deu um up, assim, bizarro. Mas eu tive outro marco, foi o primeiro ano, foi em 2000 e... A gente tá em 2026, 2025, foi 2024 que eu ganhei a primeira vez jogadora do ano, porque eu ganhei em 2024 e 2025. Só que 2024 foi um ano muito de altos e baixos pra mim. Eu perdi um irmão, ninguém sabe, mas eu tinha um irmão por parte de pai. Eu perdi ele por overdose. E eu tava lá nos Estados Unidos, então eu passei por muita coisa. Eu ainda não tinha mudado completamente quem eu era, não tinha deixado de ser a antiga Maria Clara para viver totalmente o meu propósito no vôlei. Então, eu ainda passava por muito, oscilava muito, e eu ganhei jogadora do ano. Então, isso para mim foi um marco muito grande, assim, de tudo que eu passei, tão difícil que foi. Lembrando agora, me dá até... meu olho de lágrima, porque foi bem bizarro o que aconteceu, mas foi muito importante pra mim aquele título. E claro, o segundo ano eu ganhei mais vou dizer, por mérito, pela construção, né, de consistência e de ter mudado tudo, mas aquele ano pra mim, mesmo estando tão, assim, vamos dizer, tão errada em tantas situações, e ter conquistado aquilo, caraca, Deus, eu não merecia. Então, foi muito importante pra mim. E mostra, que eu gosto sempre de falar, né? O atleta não é uma máquina, vocês são pessoas. Tem toda uma vida por trás, que a torcida acha. Os técnicos de plantão no Instagram, não faz só isso da vida, é um robozão lá, que não sei fácil, o quê. né? Fácil, é sorte. Exato. É tão fácil que a pessoa tá atrás de um Instagram, não tá dentro da quadra igual vocês, né? Mas eu queria falar um pouquinho de praia. O que o Praia hoje, o Dentil Praia Clube ou Praia Clube representa pra vocês hoje? Você com uma carreira já consolidada, né, Ade? Clarinha, você começando a sua carreira. O que representa? Como foi a adaptação de vocês duas dentro da equipe também? O que vocês planejam pro futuro com a camisa? Qual o sonho? O Praia, pra mim, assim, eu brinco, eu falo que se eu soubesse que era tão bom, eu tinha vindo antes. Porque eu recebi um convite para vir jogar no Praia com o Paulo, era o Paulo Coco já, em 2016. E como eu estava na Itália, eu estava super bem, eu não queria voltar pro Brasil. Então eu falei, não, Paulinho, agora eu tô bem aqui, não quero. Se eu soubesse que o Praia era tão bom, eu tinha vindo. Eles me acolheram super bem, me deram a oportunidade, que eu lembro que antes de fechar com Praia, eu estava conversando com meu marido, eu falando, poxa, amor, será que eu vou encerrar minha carreira e não vou jogar mais uma final de uma Superliga, não vou jogar mais um Mundial, não vou jogar o Sul-Americano? E eu assim, tava, realmente, né, eu tô mais, a Clarinha já falou, eu tô mais preparada do que para continuar, né? E então eu ficava muito triste com isso, que meus times iam, ralava, não chegava. Aí eu via lá os times chegando, não sei o que. Aí quando eu tive essa oportunidade do Praia, eu não pensei duas vezes, porque eu gosto de competir. Eu gosto de estar na final, eu gosto de estar ali aparecendo na TV naquele dia que todo mundo tá ligadão na final da Superliga. Eu gosto de estar viajando para a China, não sei o que, para o Mundial. Eu gosto, entendeu? Muitas pessoas reclamam, mas eu vivo isso. Então, sem isso, para mim, assim, a minha vida tava meio chata, entendeu? Então, quando eles me deram essa oportunidade que eu vivi de pegar 3 mundiais, de ir para a final da Superliga, de jogar Copa Brasil, Supercopa, tudo de novo. Então, tipo, para mim, enquanto alguns atletas reclamam, o calendário é lotado, para mim é ótimo. Então, quanto mais eu jogar, melhor. Eu prefiro estar jogando do que estar treinando, entendeu? Então, e quando o Praia me deu essa oportunidade, eu agarrei, assim, eu fui muito grata a eles. E eu vi, quando eu cheguei aqui, eu vi assim, nossa, vocês mudaram a cara do Praia, vocês estão sorridentes, vocês falam com todo mundo, que não sei o quê, obrigada. Então você via os sócios do Praia indo assistir, falando com você, querendo saber, parabéns, não sei o quê. Então isso foi tão gostoso.
Então, tipo, eu falo, é uma tristeza a gente hoje não ter um ginásio, é uma tristeza, entendeu? Graças a Deus a gente tem pessoas ali no TC que acolheram a gente muito bem. Então, a gente tem a Sandra, a gente tem o Diogo, eles cuidam tão bem da gente, que a gente não sente tanta falta assim, mas óbvio que é bom a gente ter a nossa casa, ter a nossa arena. Se Deus quiser, eu ainda espero ver ainda o Praia com a arena, mas jogar no Praia é uma coisa diferente. Não é só dinheiro, não é só isso. É organização, é paixão. Então, todo mundo realmente em Uberlândia é apaixonado por vôlei e o Praia domina o esporte em Uberlândia. E você, Clarinha, qual é o Falou seu tudo. sonho com a camisa Caramba, do ela falando Praia? e eu me vendo nas palavras dela, né? Porque eu nem imaginava que eu teria uma oportunidade como essa, na verdade. Eu não imaginava que eu iria me formar logo e já iria vir para um time assim com tanta história. Isso não passava na minha cabeça. E hoje em dia eu sou muito grata por estar aqui, porque jogar pelo Dentil Praia não é só, como ela falou, não é só o dinheiro e a fama, não é só, porque a gente tá entre os primeiros 4, não é tá ali, não é. O nível de responsabilidade é o que eu sempre quis, o nível de profissionalismo, o que a gente faz para poder ganhar, a mentalidade de campeãs que ela tem, né? Todas elas, o que elas fazem para chegar lá, e o que eu sempre quis, eu sempre quis estar em alto nível, eu sempre soube que eu pude estar jogando em alto nível, e hoje em dia tá podendo aprender e olhar cada dia, cara, não tem... É surreal. Quando o meu empresário, né, ofereceu, é claro, eu tive outras propostas, e eu falei, olha, eu sei que eu posso mais, eu sei que eu posso dar mais, eu quero mais, porque eu gosto de aprender, eu gosto de estar ali, então, e eu sei que iria me tirar da minha zona de conforto. Eu não quero ir para um time onde eu sei que eu vou jogar, você vai jogar, porque eu só tinha 4 meses, né, porque eu me formei em dezembro, então era só o segundo turno, você vai jogar esses 4 meses, a gente pega vídeo, e você vai para um time melhor. Não, eu sempre gostei de sair da minha zona de conforto. Então, tá aqui hoje podendo aprender é bizarro. E todo mundo fala, nossa, reclama. Não, mas é porque o calendário é cheio, e porque da pressão, e porque é time... Cara, tá vivendo isso, eu não tenho palavras de gratidão pra explicar, na verdade. Ai, que coisa boa, gente. O papo tá acabando. Vai ter que ter parte 2. Vai ter Mas que já ter parte dois. Caramba, Vai passou ter que muito ter parte já rápido. tem, assim, que agradecer pela dedicação, carisma. Loucura. Gente, eu assistindo ela em casa, a gente vibra junto. Não, Então, a torcida é muito boa. A é, torcida é muito... A gente sente de longe, né? A torcida. Falo, é muito mulher, boa. você é diferenciada. Maria, eu sei que você também é. Mas muito obrigada pelo papo, viu? Por compartilhar essas histórias com a gente. Gente, queria agradecer demais vocês também. AD, né? Nem o que falar. Mas te agradecer também por todo o carinho que sempre teve com a gente, comigo principalmente. Tenho saudade de estar no dia a dia com vocês, mas... Deixa de ser mentiroso. Tem que fazer média, né? Pelo amor de Deus. Eu só brigava com esse homem. Todo dia eu brigava com ele. Amor e ódio. Mas aprendi demais com você, demais mesmo, na vida pessoal também. Então agradeço por ter dado um tempinho pra vir conversar com a gente. Clarinha chegando agora, tudo muito novo, se readaptando ao Brasil. Mas a gente tem certeza que vai ter um sucesso gigantesco com essa camisa. Espero que dure muito tempo aqui com a gente também. Obrigado por ter vindo aqui, bater esse papo. Tem muita história, muita coisa que a gente queria conversar com vocês, de fofoca, bastidor, mas a gente deixa uma parte 2 que vai dar certo também. Gente, eu queria agradecer vocês. Eu acho que essa oportunidade de conhecer o atleta fora ali da quadra, como eu já vi também vocês fazendo alguns podcasts com quem faz isso acontecer, com o André Leles, mostrar essa realidade para as pessoas realmente conhecerem a gente, isso é muito importante. Então, eu acho que quem está em casa agradece muito por ter essa oportunidade de ouvir um pouquinho a minha história pela milésima vez, né? Todo mundo já sabe. Mas história boa não tem então, eu acho que isso é muito importante para o esporte, é muito importante para o voleibol. A gente sabe que a gente vive aí um momento de altos e baixos, a gente sabe que aí...
a gente tá num momento que o Brasil, às vezes, tira o pé do esporte e vocês vêm aqui dar uma oportunidade da gente falar um pouquinho. Então, eu falo para quem tá em casa, quem tá querendo seguir no esporte, no voleibol, o esporte, ele é vida, ele é inclusão, ele ajuda você a ser um ser humano melhor, um ser humano mais forte, queira você seguindo carreira ou não. Então, isso é muito importante. O esporte, eu falo que o esporte e a educação andam juntos no Brasil, e eu acho que deveria ter mais valor. Sim, Com com certeza. certeza. Olha, não vou dar esse discurso todo motivado é a parte da capitã, mas eu quero agradecer muito a vocês, né, por me recebendo, por ouvir um pouquinho da minha história e por me deixar compartilhar um pouquinho da minha vida. Às vezes a gente acha, caramba, não, novinha, veio dos Estados Unidos, já é privilegiada. Não, a gente, né, luta pra estar aqui e ninguém sabe o que a Adê falou, que a gente passa no nosso dia a dia e tudo que a gente enfrenta pra conquistar e ser a mulher que a gente é hoje. Então, obrigada. No próximo episódio, vamos falar da vida do Leandro? Não vamos, não. Falar de coisa ruim não precisa. Não é, não. Peraí, um convite. Não é, não. Pessoal que tá assistindo o podcast, acompanhar o nosso YouTube. Com certeza. Já se inscreveu? Vocês já se inscreveram? Pelo amor de Deus. Pra Clube Eu vou ficar mais careca Como é ainda que se vocês não se vão perder inscrever. isso? Não, A gente vai não preferir. dá, não dá. Então vamos fazer o seguinte, a gente se vê no próximo episódio, né? Com certeza. Se inscreve, curte, compartilha com todo mundo. Traz a galera pra assistir cada vez mais nosso papo de praia. Beijocas, até a próxima terça. Tchau, gente.